travar tantas barreiras, furar bolhas, que é um termo comum hoje no dia genérico, em relação a design, projetos automotivos, é quase do sonho de criança isso, para que possa ficar, poder desenhar, cara, poder personalizar, né? Total, cara. E assim, achei muito massa a sua pergunta, porque assim, ainda hoje é bastante desafiador, né? Como é que isso surgiu? Igual você falou, é sonho de criança, né? Então, cara, desde pequeno, queria desenhar carro, então assinava a revista Quatro Rodas, tinha coleção de super trunfo, entendeu? Principalmente de carro. Então, eu era apaixonado por carro e sempre gostei de desenhar. E aí, quando eu descobri que tinha um profissional que trabalhava desenhando carro, aí eu, cara, é isso que eu quero fazer, entendeu? Eu quero trabalhar com isso. Então eu estudei, né? Eu me formei na UFMG, na Federal de Minas Gerais, né? No curso de design. Então eu entrei no curso de design focado para poder trabalhar realmente com o design automotivo. Só que na época a minha cabeça era montadora. Né? Eu falei, cara, eu quero trabalhar na Fiat, na Volkswagen, numa Chevrolet, enfim, era totalmente montadora. Tanto é que eu participei de alguns processos seletivos, participei de concursos com cabeça de montadora, né? Só que o que aconteceu? Como a vida não é fácil, né? Eu formei, né? E eu não consegui entrar nesse mercado. E aí, enfim, a gente começou a procurar outras coisas para fazer, né? Então, dei as caras aí, fui fazer concurso público, hoje eu sou funcionário público. Só que eu sempre continuei desenhando carro. E aí o que eu pensei assim, cara, tá, não dá de repente para ser minha primeira função agora e trabalhar na montadora, eu comparo com um jogador de futebol para poder ir para Europa. Ele tem uma idade, né? O jogador de futebol ele vai para Europa nos 20 e poucos anos ali, 24, 25 no máximo. Se passar dessa idade, ele já não tem mercado. E eu comparo o trabalho de montadora no design automotivo meio parecido, entendeu? Então, como eu já tinha passado dessa idade, já estava na casa dos 30, aí, lógico, né, bateu uma depressãozinha, mas depois eu me atentei que, cara, dá para trabalhar com design automotivo de outras formas, né? E aí assistindo programas como do Discovery Channel, né, do Overhauling, do Carros Irados, do Dave Kindig, né? Eu falei, caramba, eles são designers, né? Eles aplicam todo o conhecimento, toda a técnica do design, só que voltado para o mercado da customização. E aí eu achei fantástico. Falei, cara, vou começar então a investir nisso. Então eu comecei a fazer primeiramente ilustrações para pessoas que queriam desenho dos carros delas, que é o que geralmente mais sai. Então o cara já tem um carro customizado, fala, pô, Felipe, eu gosto do meu carro, queria um quadro para poder eternizar ele na minha garagem, por exemplo, no meu escritório. Aí beleza, comecei fazendo isso. Mas é um trabalho de artista, não é um trabalho de designer, né? Então, aos poucos, eu fui aplicando também o conhecimento de design nesses trabalhos, né? Então, inicialmente, o camarada me pedia eu falava, ó, Felipe, eu vou customizar um carro, eu sei exatamente o que eu quero nele. E eu ia desenhar, mas às vezes quando eu ia desenhar, eu já começava a sugerir uma coisinha ou outra. Eu falava, camarada, ó, essa roda aqui que você está pensando, acho que não vai ficar tão bom. Esse para-choque aqui, acho que não vai ficar tão legal. E a partir daí eu comecei a inserir aos poucos, né, a questão da metodologia de design nesse trabalho de ilustração. Até chegar no formato que eu tenho hoje, desse trabalho que a gente está fazendo com você e que eu geralmente foco mais, que é da consultoria. Porque muitas pessoas chegam para customizar um carro e tem muitas dúvidas para poder definir cor, combinação, peças, acessórios. Isso não somente o cliente final, mas a própria oficina. Eu tenho, às vezes, oficinas que contratam o meu serviço para poder auxiliar o cliente delas, porque a pessoa fala assim, tá, customiza um Fusca aqui para mim, aí a pessoa quer azul, aí vai, a oficina faz azul, quando o carro tá pronto, aí a pessoa, putz, não era bem esse azul que eu queria, sabe? Então, o nosso trabalho dessa consultoria de design entra muito nesse papel de fazer esse meio campo entre a oficina e o cliente final. Então, às vezes é o cliente final que me contrata, igual no seu caso, às vezes é a oficina, para facilitar esse diálogo, entendeu? E ajudar, porque toda vez que você tem um cliente assim que ele tem certeza do que ele quer, o trabalho da customização ele flui de uma maneira muito mais rápida. Né? A customização por si só já é um trabalho longo, né? Ele demora muito tempo, ele tem um processo, igual você no começo da conversa disse. Né? Então, quando a gente tem um retrabalho por conta de um acessório que não ficou legal,
uma roda que não combinou com aquele estilo, de uma tapeçaria que precisa ser trocada, uma pintura que precisa ser refeita, cara, o trabalho aumenta muito, né? E a entrega demora muito mais. Então foi meio que percebendo essa necessidade, né? Uma adaptação minha também, né, ao mercado de trabalho, que eu cheguei nesse modelo de serviço, né?